Tribuna Rural. Oferecimento: Sicoob Planalto Central. Olá, bom dia! Estamos todos vivendo em isolamento social, mas eu te convido a aproveitar neste momento a companhia do Tribuna Rural, porque aos domingos, você já sabe, né, que o seu café da manhã é com a gente. No programa de hoje vamos falar sobre os efeitos da pandemia no abastecimento, comercialização de flores e plantas ornamentais, que já registra prejuízos, e especialistas comentam o cenário nacional. Vamos te levar a conhecer a Rede Uma, idealizada para unir e empoderar as mulheres do agro. Esses e outros assuntos você assiste agora. O Tribuna Rural está no ar. Com tantas mudanças na nossa rotina, alguns produtos passaram a ser oferecidos por meio da internet. Na situação atual, não é recomendado o deslocamento e devemos evitar aglomerações. Mas como ficam os produtos essenciais, como frutas e legumes, por exemplo? Pensando nisso, os produtores passaram a oferecer atendimento delivery. Confira! Com a evolução do coronavírus, agentes públicos tomaram uma série de medidas para conter a pandemia. Os produtores rurais tiveram que idealizar uma nova forma de comercializar seus produtos. E foi aí que surgiu a ideia da entrega delivery. Tem os projetos do governo, né? E mediante a nossa situação, né, desse vírus, a gente agora ia perder muito produto, né? Porque foi suspenso nossos programas. E para não perder os produtos, a gente teve umas ideias boas de montar as cestas e entregar a delivery, né? Foi uma oportunidade ímpar da gente estar trabalhando. Começamos implementando esse sistema de estar fazendo as cestas. Assim, falar bem a verdade, tem sido uma ótima ideia. O pessoal tem aceitado bem e nós temos conseguido escoar a nossa produção que estava parada. Dona Ivone e Robério foram os primeiros agricultores da Chapadinha a fazer entrega por meio do sistema delivery. O cliente seleciona os itens da cesta a partir de uma lista com aproximadamente 30 itens. Na montagem das cestas, eles contam com a ajuda de familiares e de demais produtores da comunidade. A maior parte dos produtos são todos parceiros da Chapadinha, do assentamento Chapadinha. Né? Então, aqui a gente faz isso. Um não tem um produto, o outro tem, o outro completa, e assim a gente vai levando. De início, eram entregues apenas 20 cestas, mas devido à grande repercussão da iniciativa, são entregues uma vez por semana 100 cestas em vários pontos da zona central de Brasília. A ideia foi impulsionada por um amante da agricultura familiar, que viu a iniciativa como uma oportunidade de alavancar as vendas dos produtores. E como eu sou uma freguesa assídua da SEASA, da Feira da Agricultura Familiar, conversei com a Ivone, que não só a Ivone, mas outros agricultores familiares, que também estavam expressando sua preocupação, o que fazer com a produção. Então, a partir dessa iniciativa, eu encaminhei para os meus colegas, minhas relações e meus amigos do meu trabalho, né, falando disso, que eles poderiam atender em casa, levando esses produtos. E aí a surpresa foi maravilhosa. Uma solução rápida e emergencial para colocar os produtos à venda nesse período de distanciamento social pode transformar uma nova forma de comercializar os produtos da agricultura familiar. Olha, eu acho que essa iniciativa que cresceu tanto, né, no DF, é uma experiência nova, eu acredito, para o Distrito Federal. Você ter essa relação, o consumidor ter a relação direta com o produtor, não vai parar por aí, certamente vai permanecer. Essa pandemia passando, a gente vai continuar trabalhando, porque temos falado com os nossos clientes, temos falado com as pessoas com quem a gente tem atendido, que se elas precisarem, se elas continuarem, nós vamos estar continuando também com esse sistema de trabalhar, porque assim, nós não conhecíamos, é novo para nós, mas é uma forma boa de trabalhar. Uma coisa que há muito tempo eu sempre quis fazer e nunca tinha dado certo, mas agora sim, agora a gente vai continuar entregando as cestas. Para o atendimento online, você pode enviar um e-mail com a sua lista de compras para assentamentoruralchapadinha@gmail.com.
Na semana passada, mostramos uma reportagem sobre o impacto do coronavírus no setor de flores e plantas ornamentais. Hoje vamos falar mais sobre o assunto com um vídeo do Doutor Agro, produzido pelo especialista Marcos Fava. Acompanhe. Falar um pouquinho da cadeia produtiva das flores, que é o alimento das nossas almas. Por que é importante falar da cadeia das flores? Ela gera um PIB anual ao Brasil, uma riqueza ao Brasil de quase 5 bilhões de reais. Ela emprega 200 mil pessoas e ela arrecada, é uma contribuição da cadeia produtiva para os governos do Brasil, estadual, municipal, federal, quase que 3 bilhões em impostos por ano. Como é que é essa cadeia produtiva? Então começa nos insumos, vai para os produtores de flores. Os produtores normalmente se agregam em cooperativas ou leilões para fazer as vendas. O canal de venda é o varejo, supermercados, hipermercados, varejões, feiras, bancas, garden centers, e o setor de eventos, festas, casamentos, exposições e outros, chegando até o consumidor final. O problema nessa primeira semana, e todo mundo está sentindo isso, é que esse canal simplesmente fechou, ele veio a zero. E a cadeia de flores nessa primeira semana de crise teve 70% a menos de vendas. Então nós estamos colocando todo um bonito setor que o Brasil desenvolveu, que é até exportador, em grande risco. Como é que a gente sai dessa? Que tipo de ações poderiam ser feitas para tentar amenizar esse problema no próximo mês ou 2 meses, né? Permitir o fluxo de caminhões, então aqui para governos, né, as cargas, liberando como se fosse alimentos, o fluxo dessa cadeia produtiva. O papel do varejo, uma vez que esse canal agora sumiu, é hora de criativamente o varejo dar o seu apoio para o setor de flores. Eu gostaria muito de ver os supermercados, hipermercados envolvidos em contarem essa história para a população e que possamos até premiar quem tiver as ideias mais criativas de comunicação no ponto de venda para que o consumidor entenda o problema que está acontecendo. Então o papel do varejo, flexibilizar novos canais para que a cadeia produtiva possa fazer o produto chegar ao consumidor final de outras formas, né, fortalecendo o e-commerce e até outros modelos de feiras e outros. E finalmente o papel do consumidor. Qual que é o nosso papel como consumidores, né? Quem puder, lembre-se que o setor de flores está afogando. Então, as pessoas que tiverem condições, continuem comprando flores nesse momento de crise para que esse setor possa ajudar. É o momento de repensar o Brasil, repensar o mundo, é o momento da criatividade, do coletivismo. Então eu queria chamar a atenção de todos vocês para esse problema aqui, que parte dele nós, com mudança comportamental, conseguimos resolver. Reforçamos aqui o nosso apoio ao setor e faço um convite a você que nos assiste. Sempre que possível, alimente a alma de alguém com flores. Além de ajudar o setor, você vai levar alegria para quem as recebe. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Brasília é mundialmente conhecida pela sua importância política, pelos seus monumentos, pela sua arquitetura e urbanismo modernos. O que nem todo mundo conhece é que Brasília tem lavoura, tem pecuária, tem produção rural que alimenta a cidade, tem a grande feira de tecnologias para o agronegócio. Brasília também é agro. Parabéns, Brasília, pelos seus 60 anos. Uma homenagem da Copadef e da Agro Brasília, Feira Internacional dos Cerrados. No Sicoob, a prioridade sempre são as pessoas. Neste momento delicado, pense no seu bem-estar e da sua família e fique em casa. Daí mesmo, você pode gerenciar suas finanças sem precisar ir até a agência. Pelo app Sicoob e Internet Banking, você faz transferências, recebe e realiza pagamentos. Faz recarga de celular e muito mais. Tudo de um jeito simples e seguro. Para fazer compras ou saques, conte com o Sicoob Card. Nossos caixas eletrônicos continuam sendo abastecidos normalmente. Precisa de um atendimento mais pessoal? Em alguns locais, as agências do Sicoob estão funcionando em horário especial para reduzir a circulação de pessoas e atender quem mais precisa. Se no seu estado o atendimento foi suspenso,
Basta entrar em contato via telefone com a sua cooperativa ou agência. Em ambos os casos, estamos tomando todos os cuidados necessários para manter a segurança de nossos cooperados e colaboradores. Não podemos dar as mãos, mas podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Sicoob. Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copadev. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasilienses. Sabor de qualidade para a sua mesa. Confira agora as notícias da semana. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou um programa para ampliar o conhecimento científico e mapear o solo de todo o Brasil. Denominado Programa Nacional de Levantamento e Interpretação de Solos do Brasil, o PronaSolos irá detalhar a classificação dos tipos de terra que tem em todo o país. Segundo a pasta governamental, na atualidade, menos de 5% do território nacional tem informações detalhadas sobre o solo. O Banco Central do Brasil, em conjunto com o MAPA, emitiu um informe aos agricultores para simplificar a comunicação sobre o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO, devido à redução de técnicos a campo por conta do Covid-19. Mais informações sobre o PROAGRO está disponível no portal do Ministério da Agricultura. Para capacitar o público de casa durante o isolamento social, a Embrapa decidiu oferecer uma variedade de cursos online. Os cursos e as aulas estão disponíveis na plataforma iCampo, uma vitrine de capacitações da Embrapa, e podem participar pessoas de todo o país. Mais informações você encontra no portal da instituição. A cada dia percebemos mais a presença de mulheres no agro brasileiro. Ações voltadas ao desenvolvimento profissional e pessoal delas movimentam grupos de mulheres pelo Brasil afora. Conheça a história da Rede Uma, idealizada pelas irmãs Steinmetz do interior do estado de Goiás. Assista! Os traços delicados das irmãs Steinmetz se misturam à força e influência que elas têm. E com a mãe, são idealizadoras da Rede Uma, União das Mulheres do Agro. Sabemos hoje que existe um movimento muito forte de mulheres do agro, espalhado por vários estados, por vários municípios do nosso Brasil. Independente do lugar que essa mulher estiver, que ela possa ter acesso ao conhecimento, que ela possa ter acesso ao conteúdo, a experiências e ao fortalecimento junto com outras. Com a perca do nosso pai, há 5 anos atrás, quando nós nos vimos à linha de frente da nossa propriedade. De lá para cá, nós desenvolvemos já vários trabalhos com mulheres do agro, criamos o grupo regional Mulheres do Agro de Mineiros, onde nós realizamos encontros, trocamos experiências e hoje já somos mais de 200 mulheres. Diante da procura de mulheres de outros estados, a Uma veio para ampliar a representatividade através da união. Nós sentimos a necessidade de algo que conectasse essas mulheres, de um projeto que unisse essas mulheres do Brasil e fortalecesse também essas atuações desses grupos. E com isso podermos empreender cada uma na sua cidade, cada uma na sua região. Para elas, desenvolvimento está onde todas possam somar, compartilhar e, acima de tudo, formar novas possibilidades dentro e fora do agro. Um outro pilar forte da Rede Uma é a ação social. Mas é uma ação social não na forma de caridade ou de assistencialismo. Nós quisemos fazer uma ação social na forma de capacitação, do empreendedorismo mesmo. Então, é capacitar essas mulheres que estão aí na agricultura, na gestão das propriedades, que elas possam levar conhecimento e colocar em prática nos negócios delas, as universitárias, quem quer se inserir no mercado de trabalho. O lançamento da Uma é bem recente, mas já é possível celebrar o resultado de um trabalho feito em conjunto, com as mulheres, para as mulheres. Estamos muito felizes com a aceitação e com o desenvolvimento do nosso projeto. A gente fica muito feliz de
de estar nesse projeto que vai muito de encontro a algo que eu acredito, que eu prezo muito, que é o crescer e contribuir. Eu acredito que à medida que nós crescemos profissionalmente, nessa mesma proporção a gente precisa contribuir, né? E é uma forma de estarmos contribuindo, de estarmos levando esse conhecimento, de estarmos unindo forças e realmente, através da união, da representatividade, desenvolver esse empreendedorismo. A Rede Uma teve o seu lançamento oficial no dia 9 de abril e já integra mulheres de todo o país. As projeções sobre o abastecimento são boas, mas nem todos estão confiantes de que o estoque será suficiente para esse período ainda incerto de quarentena e distanciamento social. Nos supermercados, as gôndolas ainda estão abastecidas, mas até quando? Eu fui conversar com o presidente da Associação Comercial do Distrito Federal para saber mais sobre essa questão. Acompanhe. Com o distanciamento social e a família em casa, o consumo de alimentos aumentou. Mas e nos supermercados? Será que o consumidor tem sentido a falta de mantimentos nas prateleiras? Podemos sofrer com a escassez de alguns produtos? Tenho 2 adolescentes em casa, né, e como eles não estão indo à aula, então o consumo realmente aumentou. Eu também almoçava fora, no meu trabalho, então todos estamos nos alimentando todas as refeições em casa. Eu tenho sentido falta particularmente de alguns produtos de limpeza, como por exemplo o álcool gel, né? O álcool 70%, geralmente tem com um percentual menor. Papel higiênico, em alguns mercados, as pessoas têm feito um consumo exacerbado, que eu acho até desnecessário, e sem consciência nenhuma, né? Tentando estocar alguns produtos. O presidente da Associação Comercial do Distrito Federal diz que, com a pandemia do Covid-19, o país pode sofrer com a falta de alimentos nos supermercados. Já começa a haver desabastecimento de alguns produtos, principalmente aqueles mais industrializados. Mas a gente imaginava que esses 15 dias iniciais fossem suficientes para que a gente voltasse à normalidade. E já existem algumas propostas para que as indústrias voltem a funcionar, mas nós ainda vivemos um clima de insegurança total, que nós não sabemos ainda bem como é que a gente pode dar segurança aos operários dentro da indústria. Esse é um problema que nós temos que resolver. O transporte, nós sabemos que nós não temos grande problema de transporte. Os caminhoneiros continuam atendendo as demandas, mas aqueles produtos industrializados, infelizmente, começam a faltar. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, a ministra Tereza Cristina disse que está trabalhando para que isso não aconteça. Nós temos no Brasil o abastecimento na grande maioria. Eu poderia dizer para vocês que em todas as capitais, em todas as cidades, nós não temos nenhuma notícia de que esteja faltando qualquer tipo de alimento nas prateleiras dos supermercados, das vendas, enfim. E mesmo diante do cenário que estamos vivendo, nós seguimos confiantes de que juntos vamos superar esse momento adverso. É importante que todos colaborem com o abastecimento de alimentos e gêneros, especialmente os de necessidade. Comprar apenas o que vai consumir, sem desperdícios, sem estocar, é uma atitude de amor ao próximo. Confira agora a cotação da Ceasa de alguns produtos para esta semana. Veja só. Chuchu, R$ 1,81. Abobrinha, R$ 1,25. Pepino, R$ 1,25. Couve-flor, R$ 1,78. Tomate, R$ 2,50. Continue aqui com a gente. Vamos para mais um intervalo e voltamos em instantes. Brasília é mundialmente conhecida pela sua importância política, pelos seus monumentos, pela sua arquitetura e urbanismo modernos. O que nem todo mundo conhece é que Brasília tem lavoura, tem pecuária, tem produção rural que alimenta a cidade, tem a grande feira de tecnologias para o agronegócio. Brasília também é agro. Parabéns, Brasília, pelos seus 60 anos. Uma homenagem da Copadef e da Agro Brasília, Feira Internacional dos Cerrados.
produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copadef. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento, tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti, orgulho dos brasilienses, sabor de qualidade para a sua mesa. A Agropeças, há 38 anos ao lado do amigo produtor, revendedora exclusiva da Tatu Marquesana região, oferecendo sempre os melhores implementos, amplo estoque de peças, equipamentos, serviços e assistência técnica. Venha conhecer os últimos lançamentos e a nova linha de plantadeiras USAP. Inovação e tecnologia de ponta para a maior produtividade da sua lavoura. Agropeças, 2 lojas para melhor atender. Brasília, Ciasul, quadra 5C e em Formosa, na Avenida Brasília. A Urano Máquinas e Equipamentos chega a Brasília e Goiás com grande variedade em peças para motores, eixos, transmissão, sistema de freios para máquinas e tratores das principais marcas chinesas. Urano Máquinas e Equipamentos, experiência, agilidade e parceria com o produtor rural. Confira este evento. A revista Gestão Cooperativa, em parceria com o IBCOP, realiza o primeiro seminário online Cooperativas Conectadas, com o tema Assembleias e Atos Societários Eletrônicos, Aspectos Jurídicos e Tecnológicos. Vai ser no dia 23 de abril, das 9 horas ao meio-dia, no www.eventosgcop.com.br. Servir aos animais uma ração preparada na hora faz toda a diferença para quem prima pela qualidade do produto que vai para o mercado. E além da qualidade, preparar a ração na propriedade traz economia para o produtor rural. Mário Beniche foi ver de perto o processo de fabricação e nos mostra agora. Confira! O barulho da máquina já anuncia. Tem comida fresquinha e esta é a ração para aves. O maquinário não é dos maiores, mas dá para fabricar o necessário para atender a demanda da granja do Cláudio Furma, criador de aves para postura. Ele produz 7 toneladas de ração por semana. O mais importante é nós termos a tranquilidade e a garantia da qualidade da ração. A garantia da qualidade é a garantia do sucesso do empreendimento. Para fazer a ração é preciso espaço para armazenar a matéria-prima e o produto final. E o tempo de preparo é o mesmo das rações preparadas pelas indústrias. Na hora de produzir a ração, o importante é que ela esteja balanceada, formulada, né? Ela tem a quantidade certa de cada ingrediente. É importante procurar a Emater, o escritório mais próximo da propriedade, que aí o técnico vai avaliar cada caso a caso se é vantajoso ou não. A receita da ração caseira é simples e os ingredientes são encontrados com facilidade nas lojas agropecuárias. São eles: milho, farelo de soja, calcário calcítico e núcleo. Os ingredientes podem ser misturados manualmente ou na máquina. O uso de equipamento de proteção individual é essencial neste processo. Nós costumamos muito, na nossa propriedade rural, estar utilizando o milho, né? A gente, desde criança, joga milho para galinha. Só que o milho, por si só, ele não tem todos os nutrientes que o animal precisa, tanto o pintinho, quanto o franguinho, quanto a galinha de postura. Então a gente faz o quê? A gente tem o milho junto com a soja, o núcleo, e outros componentes que a gente pode estar inserindo na ração de acordo com a recomendação do seu técnico, né, da Emater da região, que vai estar te orientando passo a passo como você deve estar fazendo a sua própria ração, seja ela para crescimento, seja ela para engorda, seja ela para postura. Essa ração preparada pelo produtor Cláudio é para alimentação de aves. No entanto, ela pode ser preparada na propriedade para alimentar outros animais. Pedro Ivo conta com orgulho que com o uso de insumos na medida certa, é possível garantir uma boa alimentação dos animais. Cada ração tem uma quantidade mínima de nutrientes que é necessário, seja de proteína, de energia, de minerais, de vitaminas. Então essa mistura, quando a gente fala ração balanceada, é uma mistura com as quantidades corretas e básicas que cada animal precisa para ter o melhor desempenho na sua produção.
passo a passo de como preparar a ração está disponível em nosso site. Acesse tribunarural.com.br. O advogado especialista em agronegócio, Alexandre Allert, comenta sobre situações que os empresários rurais e urbanos podem enfrentar. Acompanhe o vídeo que ele gravou com exclusividade para o Tribuna Rural. Bom, os efeitos econômicos da pandemia, né, ainda que num curto espaço de tempo, já começam a mostrar os primeiros sinais, não é? Então, o que as pessoas se perguntam é se existe alguma proteção de ordem legal que dê amparo a essas relações e essas obrigações que estão sendo afetadas pela crise econômica, né? A legislação brasileira, e aí em especial o Código Civil, que é a quem, digamos, compete regular essas relações entre particulares, entre empresas, de modo geral, né? Ele trata dessa possibilidade dos contratos sofrerem efeitos de agentes externos, que é exatamente essa questão da pandemia, né? Então, existe uma previsão legal que permite o restabelecimento do equilíbrio entre as partes, por conta disso que se chama caso fortuito ou de força maior, né? Agora, é importante que se diga que essa previsão legal é quase que paliativa, porque ela não alcança a solução de problemas mais graves, né? Então, a intenção da lei é criar um ambiente temporário até que as condições consigam se restabelecer, né? As condições econômicas, né? Obviamente que esse tempo ele não pode prejudicar excessivamente a outra parte, ou digamos assim, o credor, né? Então, tudo vai ter que ser feito dentro de uma razoabilidade. Bom, além dessa questão genérica, que permite que o juiz analise conforme situações particulares de cada contrato, de cada caso em concreto, né? O Código ele tem uma situação mais específica que diz que o devedor da obrigação, se comprovada a relação com a pandemia, com essa força maior, ele pode ter a liberação da multa contratual e dos juros de mora, tá? Bom, de qualquer maneira, também é bom lembrar que não existe qualquer previsão que altere o vencimento dos títulos de crédito, tá? E também a gente não pode falar também em liberação da obrigação principal, tá? Então a dívida em si ela vai permanecer lá tal qual foi pactuada, né? Para a atividade rural, não existe também uma proteção que digamos que seja especial, né? Naquilo que são os negócios cotidianos, comerciais, compra e venda, compra de insumos, enfim, né? As relações bancárias, essas sim, elas podem sofrer alguma intervenção do Conselho Monetário Nacional, né, no sentido de prorrogação ou mesmo deslocar o vencimento da parcela para o final do contrato, aquelas situações que a gente já viu em outros momentos, não é? Mas enfim, apesar de toda essa questão de ordem legal, o recomendável é que as partes busquem um entendimento, né? Mesmo porque a justiça ela é sempre a última hipótese, né? Então a gente tem que considerar também que hoje a justiça está funcionando num regime praticamente de recesso, só atendendo aos casos que, digamos assim, são mais urgentes, né? Então ninguém vai ter uma tutela ou vai ter um amparo que seja imediato ou que atenda situações, digamos assim, urgentes, né? E sem contar que tem uma outra questão que tem que ser levada em conta, que como toda essa matéria é muito nova, é muito importante tomar cuidado para não se embarcar em aventuras judiciais, né? Obrigada, Alexandre, por sua participação em nosso programa. Se você que nos assiste tiver alguma dúvida, envie para o e-mail contato@tribunarural.com.br, que nós vamos buscar as respostas com especialistas. Termina aqui mais uma edição do Tribuna Rural. Muito obrigada por sua audiência. E se você quiser ver ou rever as nossas reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Um ótimo domingo e até a semana que vem. O nosso abraço vai para todos os agricultores que têm trabalhado para levar o alimento à nossa mesa. Tchau, tchau, pessoal!
Tribuna Rural. Oferecimento: Cicobi Planalto Central.